Me espantou também o que disse a ministra, de que pensaria em retomar terras de produtores que tivessem algum tipo de envolvimento com não resolver a questão das queimadas. Mas saiu um levantamento recente mostrando que 73% das áreas queimadas no país são de responsabilidade federal. E desses 73%, a maior parcela é justamente em áreas de transição entre o governo federal e a reforma agrária, que anda muito devagar. A outra parcela, segunda maior, de indígenas, que também fica uma questão de quem manda de verdade na terra, não se sabe. E o senhor, como à frente do Instituto de Terras de São Paulo, titulou quase 500 propriedades rurais no Vale do Paranapanema, eu me pergunto, quanto mais as propriedades forem privadas, não será muito mais seguro para o combate ao incêndio? E como fazer para o Brasil, especialmente a Amazônia, resolver de uma vez a questão das terras, que lá ninguém sabe de quem elas são? A regularização fundiária é uma forma de reforma agrária, porque você entrega o título. A Marina Silva, como o David falou, está criando muita insegurança jurídica com esses discursos. E aí, quando você olha números e dados, o discurso dela é automaticamente vencido. Quando ela fala em autoridade climática sem passar pelo Congresso, para mim ela está se sobrepondo ao poder do Congresso. E quando ela gera essa insegurança jurídica, o que nós fizemos aqui em São Paulo? Força de vontade. A lei estava aprovada. Vamos entregar título? Vamos. E títulos registrados em cartório à margem da matrícula. Primeiro a gente abre a matrícula no cartório, depois a gente entrega o título. Já foram quase 3 mil títulos para assentados. E até o final do mandato do Tarcísio, nós vamos titular todos os assentados do Estado de São Paulo. Quem está fazendo a verdadeira reforma agrária em São Paulo é o Tarcísio. Só que a nossa reforma agrária não é só dar o título, porque a reforma agrária que o governo federal fez não funcionou. E eu vou provar isso numericamente. Nossa reforma agrária, nós estamos dando o título. E agora vai ter, o governador já assinou, aprovação de construção de moradias em assentamentos. O governador já entregou mais de 200 fossas sépticas com biodigestores. O governador dobrou o limite de compra do PEPAS, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social. É compra direto na veia do pequeno produtor e do assentado. O FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, tem liberado milhões em crédito para assentado. Seguro rural. Não adianta você cortar um pedaço de terra e jogar a pessoa lá e falar se vira. Você tem que dar crédito, você tem que dar seguro, você tem que dar o título, segurança jurídica. Nós somos na Dona Clara, a primeira assentada titulada do Estado de São Paulo em São Dovalina. Emocionante. Ela falou, meu filho, eu estou aqui há 30 anos, sem saber se eu podia fazer um barracão ou não podia, se eu podia reformar minha casa ou não podia, se é minha ou se não é meu. Isso aqui é meu hoje. Chorou, o Tarcísio chorou, eu chorei. Emocionante você realmente entregar o sonho da pessoa. E quando você entrega o título, ele se torna um produtor rural. E aí ele tem motivo para investir na propriedade dele, para buscar o crédito, para trabalhar com mais vontade, com um brilho no olhar. Então aqui em São Paulo nós estamos cuidando da reforma agrária do jeito certo. E a reforma agrária feita pelo governo federal não funcionou. Hoje, quantos milhões de hectares o agronegócio usa no Brasil? Em torno de 70 milhões. Nós temos mais de 105 milhões de hectares de assentamentos. 1,5 vezes o que o agronegócio usa. O quanto o governo gastou para comprar essas propriedades? O quanto isso gerou de dívida para o governo federal? São bilhões de precatório por ano, porque os proprietários não concordaram com o valor da desapropriação da terra. E o quanto o agronegócio gera de balança comercial, prosperidade, PIB, e o quanto esses quase 110 milhões de hectares de assentamentos estão gerando. Agora, secretário, há uma legislação aqui, né, que foi aprovada e que permite que essas terras sejam entregues com descontos de até 90% para as pessoas que já as ocupam. Os críticos dessa legislação dizem que essa medida do governo estadual, que poderia favorecer a regularização de títulos, também poderia favorecer a entrega de terras para fazendeiros aqui do estado de São Paulo, ou fazer com que pessoas que sejam da mesma família ocupem vários espaços ou várias parcelas, levando então à formação de mais fazendas ou da concentração de terras nas mãos de poucos. Um problema que a gente acompanha em outras partes do país. Como é que vocês reagem a essas críticas? Com muita tranquilidade. Primeiro que não existe desconto nenhum. São acordos judiciais. A Lei 17.557 foi feita para prevenir litígios. E quando você tem um acordo judicial, você tem mútua concessão. As pessoas que estão fazendo o acordo com o governo do estado estão pagando para regularizar uma propriedade que já era delas.
Hoje nós temos origens registrais em cartório no Pontal do Paranapanema de mais de um século. Ou seja, famílias que ocuparam esses espaços há muito tempo, compraram lá. Quando você vai comprar um imóvel, o que você procura em primeiro lugar? Cartório. Exatamente. O cartório representa o Estado no quesito imobiliário. Essas famílias venderam, às vezes, patrimônios em outros estados para comprar ali. Foram no cartório, matrícula perfeita, desimpedida. Comprou. Depois de muito tempo, começam as ações discriminatórias, demarcatórias e reivindicatórias do Estado. Sim. Ele está ali há quase 60, 70, 80 anos, pagou pela propriedade, paga o ITR, gera emprego, paga impostos e a terra é pública. E aí agora, esse acordo que está acabando com os litígios e está gerando segurança jurídica, eu sou do Pontal do Paranapanema, eu vi o que a insegurança jurídica fez com aquela região, transformou a gente na região mais pobre do estado. A gente era conhecido pelos 3 P's, presídio, pedágio, pobreza, conflito de terra. E eu vejo hoje como a região mudou, deu uma virada de chave. Hoje é prosperidade, é pivô, é sila, é reflorestamento. Quando a gente permite o acordo, o privado vem e paga por valor de mercado pelo IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola. Todas as leis de regularização fundiária do Estado são baseadas no IEA. O cartório usa o IEA para calcular ITCMD. Então, é um cálculo real. Isso traz uma arrecadação importante para o governo? De acordos assinados, nós já estamos em quase 200 milhões de reais. Então, você leva segurança jurídica, prosperidade, emprego e ainda arrecada recursos para políticas sociais. E é essa segurança jurídica que faltava. Por que as 2 regiões mais pobres de São Paulo, Pontal e Vale do Ribeira, são as que mais sofrem de insegurança jurídica? Não tem como falar em prosperidade com a palavra insegurança jurídica. Então, o que nós estamos fazendo não é dando desconto para ele comprar uma terra, é fazendo um acordo judicial com ele. Ele está pagando... Já estão lá. Quem paga 10% é porque não tem nem ação iniciada ainda. Sim. A ação está discriminada, é 15%. A ação está com demarcatória, é 30%. A ação está reivindicada, é 40%. Por preço de mercado. São milhões e milhões de reais num acordo feito com um privado para ele regularizar e colocar um termo de domínio na matrícula dele de um imóvel que já é dele. Mas hoje vocês mantêm um rigor nesse processo que poderia impedir, então, que pessoas pudessem utilizar esse benefício como uma maneira de dominar terras ou de ocupar várias partes de terra, secretário? Que garantia que o senhor dá de que não estaria havendo, de fato, a concessão? A concessão não, porque essas pessoas já estão lá, mas a entrega de terras para pessoas que queiram ocupar um espaço muito grande, sendo uma dominância pequena, em vez de parcelar para várias famílias que precisariam, de fato, desse espaço. A lei segue o limite constitucional de 2.500 hectares. Pronto. Então, propriedades só são regularizadas com limite constitucional de até 2.500 hectares. Então, você já não tem uma concentração de terras na mão de poucas famílias. Segundo ponto, o ITESP faz o trabalho técnico. Quem entrega o título é a Procuradoria-Geral do Estado. E o crivo da Procuradoria é muito aguçado. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos quase 3.000 títulos de assentados já prontos. O assentado paga 5% do valor da terra nua. Só não foi 100% porque não poderia ser 100%. Dá em média R$600 o hectare. Um lote aí de 15 hectares está dando R$9.000 para ele pagar em 10 anos. Parcela de R$60 por mês. Já na Lei 17.557, a gente conseguiu chegar a somente aproximadamente 100 títulos. Olha a diferença, de 100 para 3.000. Cada processo tem 700 páginas. E a Procuradoria-Geral do Estado analisa todo o material. O produtor, para regularizar a propriedade dele, tem que entregar o laudo da função social, o laudo da produtividade, não pode ter ação trabalhista, o CAR tem que estar regularizado. Você não tem noção, Evandro, que está aumentando de reflorestamento no Pontal do Paranapanema. Por que eu vou reflorestar e investir se eu não sei se a propriedade é minha ou não? Qual segurança jurídica o produtor tinha? Você não tem noção que estão colocando de pivô a região que mais sofria com seca, com rios abundantes. Estão colocando irrigação, silos estão sendo montados. E as cidades do Pontal, onde o agro é forte, o IDH é alto. Onde o agro chega, ele leva prosperidade. Um operador de máquina ganha 5, 6, 7 mil reais por mês. O salário é muito acima do que o salário do comércio. Então nós estamos vendo uma virada de chave. O Pontal agora é prosperidade, é prioridade, é promoção social. E a gente está levando isso com segurança jurídica, respeitando as leis aprovadas pela Assembleia de São Paulo, e eu, como uma Secretaria de Estado, tenho que cumprir o que foi feito pela nossa Casa de Leis.